Queridos irmãos que estão chegando aí pelo Facebook, nós estamos aqui no programa Cristo no seu Lar. Eu quero convidar você a estar conosco, estamos iniciando aqui essa transmissão. Você está ouvindo aí de fundo Sérgio Lopes, o poeta da música gospel, né? E daqui a pouquinho nós estaremos ministrando a palavra de Deus e eu convido você, tá bom? Você é o meu convidado, compartilhe com alguém aí, já está chegando algumas pessoas, deixe o seu comentário. Irmão Jefferson está chegando, participando, compartilhe com alguém. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, sei que Deus falará com você, tá bom? Fique comigo, você é o meu convidado. Aumenta um pouquinho, tá? Vamos tocar mais uma música depois dessa emenda. Quero aproveitar e fazer um convite a você que está nos acompanhando aqui. Hoje à noite, 19 horas, grande culto de adoração lá na Assembleia de Deus do Mandacaru. Eu aguardo você lá, tá bom? Queridos irmãos, você que está na escuta do nosso programa Cristo no seu Lar, nós estamos também iniciando aqui a transmissão pelo Face, temos algumas pessoas já junto conosco, todos acompanhando, sendo abençoado, e daqui a pouquinho também ministraremos a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Você pode compartilhe o link, pode dizer, o pastor Moisés está na 101.1, está no Facebook, vai ministrar a palavra de Deus. Depois nós vamos orar também, porque esta é a intenção desse programa, abençoar vidas, levar pessoas aos pés de Cristo, e tem cumprido o seu papel aqui ao longo desse tempo de existência desse programa. Fique conosco, ouça mais uma canção e voltamos em breve. Deixa eu ver aqui os comentários, ver quem é que está participando conosco também. Deus abençoe os irmãos. Eu queria que fosse agora a hora de viver os sonhos que sonhei, mas tudo tem o tempo certo. Irmã Cristiane Rodrigues, um abraço, a irmã Cananda, a irmã Cristiane, essa família que nós amamos tanto. Deus abençoe vocês, viu? Continue aí, irmã Cristiane, conosco. Assim consigo crer que Deus pode fazer, mas o difícil é esperar o tempo em que tudo irá acontecer. Calma, coração, espera no Senhor, que essa noite vai passar. Calma, coração. Grande Romilson, irmão Romilson da Igreja Casa de Deus, pastor Miguel, meu amigo, um abraço para vocês, essa igreja que nós amamos, que faz parte da nossa história também, Romilson. Você é bênção, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Irmã Francis Leide, professora de matemática por excelência, socorro bem presente na hora da angústia. A irmã Francis Leide entende do que a gente está falando. Vamos lá, Giovanni. Palavra. A palavra de Deus trabalhando no seu coração. Iniciamos agora o momento da reflexão da palavra de Deus e eu convido você a abrir a sua Bíblia. Os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais,
todos os irmãos que estão nos acompanhando pela rádio, por favor, pegue a sua Bíblia. É um momento muito sublime, é um momento que nós aguardamos no culto, no programa de rádio, onde nós podemos abrir as Escrituras, abrir a Palavra de Deus. Irmã Maíra Ribeiro, um abraço. Lucas, vamos ler, irmãos, vamos ler a Palavra de Deus, com esse sentimento e com esse desejo de que ouçamos a voz do Senhor nessa tarde. Eu quero falar um pouco neste dia sobre contentamento. E eu quero tomar como base da nossa fala, da nossa meditação, um texto que está em Filipenses capítulo 4, o verso 11 a seguir. Está escrito assim na palavra de Deus: Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, olha que texto, presbítero Antônio Carlos, olha que texto maravilhoso da palavra de Deus, que porção da palavra de Deus. Esse texto é Paulo escrevendo. Então, note que não é uma pessoa que está falando de coisa que não sabe. Porque quando a gente estuda a vida de Paulo, após ali Atos 9, quando ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus, a gente percebe o próprio Deus falando para Paulo, que ele lhe mostraria o quanto importaria sofrer pelo seu nome. Os irmãos compreendem isso? Então, quem está falando aqui dessas situações é Paulo. O que agrava mais ainda isso é que Paulo, quando escreve aos Filipenses é também chamado de cartas da prisão, que Paulo está na prisão, em Roma, provavelmente, e de Roma ele está escrevendo na prisão. E nos choca a fala de Paulo, porque nesse capítulo ele vai dizer, olha, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. O verso de número 4, do mesmo capítulo 4 que lemos. Então, irmãos, a gente percebe uma pessoa com um comportamento que nos chama a atenção. Porque em meio à situação que ele enfrenta, às dificuldades que ele enfrenta, Paulo, ele está aconselhando os cristãos em Filipenses a um comportamento que nos chama a atenção nessa tarde. Então, Paulo está preso e ele está mandando ou escrevendo aos irmãos para se regozijar, para se alegrar no Senhor. Provavelmente esse momento está próximo à sua morte. A gente não pode datar exatamente, mas próximo à sua morte. E a gente vê todo o sofrimento de Paulo, a palavra de Deus relata, mas ele destaca aqui algumas coisas. E pensando sobre esse texto, eu quero tirar algumas lições aqui para nós. Olha o que a palavra está dizendo. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. A primeira palavra que eu destaco aqui é aprendi. Aprendi. É esse o termo que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu aprendi a contentar-me. Então, se eu estou falando sobre contentamento, Paulo está dizendo, eu aprendi. O que é aprender? Aprender decorre de um longo aprendizado. É como um aluno que eu estou, por exemplo, terceiro semestre de administração. Estou estudando. Esse mês eu estou estudando matemática financeira. Nós estudamos lá no primário, estudamos o ensino médio, e o aprender
é decorrência de um longo período de estudos, de dedicação, de experiências. As experiências ou a vida é como uma escola. Então, todas as experiências boas nos ensinam. Experiências boas nos ensinam. Assim como as experiências difíceis da vida nos ensinam muito mais do que as experiências boas. Mas tudo isso a gente pega como uma escola. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu aprendi. Irmãos, contentamento é a mesma coisa que estar satisfeito. O dicionário de Strong, ele diz que contentamento essa palavra contentamento aqui nesse texto é a mesma coisa que a pessoa está contente independente das circunstâncias. Contente com os recursos que possui, ainda que limitados. Contente com os recursos que possui, ainda que limitado. Você consegue, até nas entrelinhas do texto, a gente percebe Paulo falando isso. Meus amigos, meus irmãos, então, contente, Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente. É um exercício diário que vai se fazendo até se aprender a estar contente. Olha, sempre quando eu estudo uma palavra, um assunto, no caso aqui desta palavra, eu gosto de ver o contrário dessa palavra, o que significa. Irmã Tatiane, Adelvandro, Vando Pinheiro, que está nos acompanhando pela live, e os irmãos que... Olha, sempre quando eu estudo uma palavra, eu gosto para trazer clareza o meu entendimento, eu gosto de pensar o contrário dessa palavra. Se eu estou falando sobre contentamento, o que é o contrário de contentamento? É a pessoa que é descontente. É insatisfação. O que mais que eu poderia colocar? É aquela pessoa que se queixa constantemente, que está insatisfeito, que absolutamente nada consegue lhe agradar. Então, quando a palavra de Deus está dizendo sobre contentamento, ela está nos ensinando a nós não tomarmos o caminho contrário, não tomarmos o caminho da insatisfação, não tomarmos o caminho das queixas. Olha, nesses dias, nós estamos passando por uma crise, podemos dizer, na área da saúde, na área econômica. Não é só a questão do Brasil, é mundial isso. E nós temos visto pessoas que têm enveredado por esse caminho. O caminho da murmuração. Sabe uma coisa que nos faz muito mal, mas muito mal mesmo? É o caminho da murmuração. Porque o murmurador, ele nunca vai estar contente com absolutamente nada que acontece na sua vida. Não estará contente com a sua cidade, ele fala mal da sua cidade. Não está contente com a sua igreja, ele fala mal da sua igreja. Não está contente com a sua família, fala mal da esposa, da família. E às vezes ele não fica contente nem com ele mesmo. O dia que ele acorda revoltado, ele fica descontente até com ele mesmo. Este é o caminho da pessoa que anda murmurando, resmungando. Você já viu, você conhece alguém assim? Os irmãos que me ouvem, conhece alguém assim? Você tem algum colega de trabalho que é assim? Chame ele aí agora para ouvir a palavra de Deus. Porque a pessoa que anda murmurando, resmungando, a pessoa já acorda logo cedo. E as primeiras palavras... E olha, eu vou dizer aqui uma coisa aos irmãos. Às vezes nós fazemos isso até sem perceber, Giovanni, viu? Até sem perceber, a gente entra pelo caminho da murmuração. A Bíblia nos ensina contra a murmuração. Nos ensina contra a murmuração. Então, meus queridos irmãos, é aquela pessoa, irmão Caio Andrade, é aquela pessoa que não valoriza aquilo que tem. Sabe? Deus lhe deu uma casa, ele não valoriza. Deus lhe deu um trabalho, ele não valoriza. Um dia na empresa, eu fiquei horrorizado. A pessoa, um colega de trabalho foi pegar ali o seu demonstrativo de pagamento, que a gente chama de olerite também,
E ele falou assim, eu vou pegar aqui o meu miserite. Olha que expressão que ele usa. Ele poderia dar graças a Deus pelo seu trabalho e pelo seu salário que tem. Se não está, talvez como ele acha que deveria, se profissionalize, estude, invista em você e vá conquistar. Mas enquanto não chega aquilo que tem, valorize aquilo que está nas suas mãos. Valorize aquilo que está nas suas mãos. Valorize. Eu me lembro aqui, eu gosto de ilustração, Giovanni, porque quando a gente conta ilustração, traz clareza ao entendimento do texto, da palavra e do assunto que está se tratando. Eu me lembro da história de um homem que ele estava querendo vender um sítio. E já havia algum tempo tentando vender e ele não conseguia vender aquele sítio. Ele decide, então, chamar um corretor e pede para aquele corretor fazer um anúncio no jornal, pede para o corretor vender o seu sítio. Você sabe que todo corretor ele vai ter uma comissão por aquela venda. Então, aquele corretor percorre aquela propriedade fazendo anotações. Depois ele vai e volta para o seu escritório, liga para um jornal e pede que faça um anúncio no jornal. E descreve, vende-se sítio, e descreve que esse sítio tem pássaros, tem muita árvore, floresta ainda intacta, uma casa boa com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, suíte. Descreve que nesse sítio, e vai descrevendo as maravilhas que tem aquele sítio. Água corrente, o rio passa por dentro da propriedade. E publicou. Este homem, que é o dono do sítio, que queria vender porque estava descontente com aquele sítio, um dia, por acaso, ele lendo o jornal, e chega lá e encontra a propaganda desse sítio. Encontra a propaganda de um sítio à venda. E quando ele lê, ele se encanta por aquele sítio que está à venda. E ele liga para o corretor para saber preço e saber detalhes. Pasme, queridos. Ele chega à conclusão, conversando com o corretor, que aquele sítio era justamente o dele. E a partir da descrição do corretor, ele passou a valorizar aquele sítio que lhe pertencia. E é isso que acontece muitas vezes. Você que me ouve, que está aqui, olha, tenha um coração grato a Deus, porque quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, nós estamos reclamando contra Deus. Porque nós partimos do princípio que tudo que temos, tudo que somos, vem das mãos de Deus. Então, esse comportamento de insatisfação não condiz com o ensino da palavra de Deus que nós estamos aprendendo aqui nessa tarde. Então, a primeira coisa é aprendi a viver contente. E o texto continua. Aprendi a viver contente. Acompanhe aí na sua Bíblia. Aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí ele vai dizer, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, é estar contente em toda e qualquer situação. Eu escrevi aqui, resumindo isso, em toda e qualquer situação. Porque assim, os dois opostos, Giovanni, é perigoso. Você está contente em meio à dor, em meio às dificuldades, em meio aos reveses da vida, aos problemas que nós enfrentamos. Você está contente. E você glorificar a Deus. E você não murmurar. E você não viver reclamando da vida em meio às dificuldades. E o outro oposto é você também, você saber se comportar no tempo da abundância. Porque Paulo está dizendo que ele sabe tanto a estar abatido quanto a ter abundância. Porque há pessoas que não sabem ser honrados por Deus. Há pessoas que Deus não pode honrar. Porque quando Deus honra essas pessoas, elas se ensoberbecem. Quando Deus honra essas pessoas esquecem das suas origens. Sabe, irmãos? Quando Deus honra essas pessoas, elas perdem o equilíbrio. E elas não estão preparadas.
E às vezes nós somos assim, irmãos. É uma tendência do ser humano. Nós temos que lutar com Deus contra o nosso orgulho. Temos que lutar com Deus contra esses sentimentos que às vezes ninguém vê. Em alguns momentos até aparece isso com as nossas atitudes, irmão Marcos Nunes. Sabe? Às vezes aparece isso nas nossas atitudes, mas a gente precisa também saber estar e lidar com os momentos de honras da parte de Deus também. Você já viu aquele texto que diz que a gente tem que chorar com os que choram? Mas o texto não para por aí, porque às vezes é fácil nós chorarmos com quem chora. E o texto diz também que nós temos que alegrar com aqueles que se alegram. Celebrar as vitórias, irmã Creuza. Celebrar as vitórias dos outros, dos nossos irmãos, dos amigos. E normalmente a gente é tomado por alguns sentimentos que nos impede de celebrar a vitória do outro. Então nós estamos aprendendo aqui a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Olha, se você que me ouve, que você que me assiste, está enfrentando alguma situação difícil na sua vida, vá pelo caminho da gratidão. Acorde pela manhã, abrindo a janela da sua casa, dizendo: eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por esse sol. Eu te louvo pela chuva. Eu te louvo porque o pássaro está cantando e eu posso ouvir. Eu te louvo porque eu posso caminhar. Eu te louvo pelo dom da vida, pela minha família, pelo alimento. E você vai ter motivos e motivos para adorar a Deus. Vou finalizar aqui a minha fala com a parte final do versículo, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente ouve a recitação desse verso sem o contexto devido, fica uma coisa estranha. O que Paulo está dizendo, que eu posso tudo naquele que me fortalece, ele está dizendo que ele pode também estar abatido, que ele pode passar por escassez, como ele passou na sua vida, que ele pode passar, irmã Joanísia Soares, pode passar por momentos difíceis, e ele está dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, com Deus, aos pés da cruz, com Deus ao nosso lado, nós vencemos. Meus amigos, meus irmãos, nós vencemos. Eu já vi pessoas, e talvez até eu também, passar por situações assim, e que a gente olha de longe, a gente vê, eu acho, como essa pessoa terá estrutura para suportar. Há momentos de perdas, por exemplo. Momentos de perdas. Mães que às vezes perdem seu filho, perdem o seu bebê recém-nascido. Mulheres que perdem seu esposo. Nós estamos vivendo isso agora, irmã Dilza Santos. Um período de muita dor, de muita luta, de dor em decorrência dessa pandemia. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão me ouvindo agora e estão nesse momento de dor. Paulo está dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se fortaleça em Deus nessa tarde, para que você possa estar de pé no dia mau e no meio da dificuldade. Nós aprendemos hoje, a partir de Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11, Paulo dizendo: eu aprendi a viver contente. Viver contente é uma escolha. Em toda e qualquer situação, independente da situação, nós podemos estar contentes. E por fim, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pela live. A orelha doeu aqui, viu, Giovanni? Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pela live. Desejo profundamente que Deus tenha falado ao seu coração. Eu vou orar daqui a pouquinho. Não saia antes da gente orar, tá bom? Nós estamos finalizando aqui o programa Cristo no seu lar. Vamos orar, vamos finalizar com oração. Que Deus visite você aí, irmão Marcos. Que Deus visite, irmã Joanísia. Que Deus visite todos os irmãos que estão nos acompanhando. Seja fortalecido no Senhor. Viu? Seja fortalecido no Senhor. Vai chegar, tá fazendo.
Deu a hora, né? Tem um hino, Giovanni? Tem um hino. Tá bom isso aí. Mas Jesus que muda a história já declarou sua vitória só pra te fazer feliz. Você que chora no meu Senhor, porque quando chora o Senhor responde. Amém, irmã Creuza. Creuza Esther, irmã Creuza da Urbis. Deus abençoe a senhora, irmã Creuza, acompanhando a live do programa Cristo no seu lar. Vamos voltar, irmã Giovanni. De volta ao programa Cristo no seu lar. Estamos finalizando, meus irmãos. Estamos finalizando, irmãos que estão aqui pelo Face, irmãos que estão acompanhando o programa. Que tarde abençoada. Que palavra maravilhosa. Eu espero que o Espírito tenha falado ao seu coração. Eu quero convidar você a orar comigo nessa hora. Senhor Deus, estamos finalizando o programa nessa tarde. Glória ao teu nome, pela tua palavra ministrada aqui, Senhor. O teu Espírito nos leva nessa tarde a viver contente em toda e qualquer situação. O teu Espírito, Senhor, pode nos levar para experiências, Pai, de te adorar, de te servir, independente da situação que nós estejamos, Pai Santo. Que seja assim em nós, que o nosso coração seja moldado, os nossos sentimentos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores, nos ajuda a caminharmos contigo, Senhor, e tocar as pessoas que estão à nossa volta com o nosso exemplo, ao ponto, Senhor, de que pessoas também queiram entregar a sua vida a Ti pelo bom testemunho que nós vamos dar, Senhor. Oh, meu Deus, eu oro por aqueles que talvez de alguma maneira não esteja se comportando assim. A sua vida tem sido uma vida de insatisfação, de murmuração, de resmungo e de reclamação. Que o Senhor alcance essas pessoas e que o Senhor mude o seu entendimento. Que o Senhor traga, meu Deus, a tua bênção sobre a cidade de Jequié. Nós te damos graças, Pai. Te damos graças a Ti, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia. Recebe a nossa gratidão nessa tarde. Abençoa todos que estão conosco. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Tu vai baixar e eu volto. Glória a Deus, chegamos ao fim do nosso programa, chegamos ao fim, Maria Ribeiro, também da nossa transmissão. Deus abençoe a todos vocês. Convidamos você para o culto hoje à noite, todas as nossas igrejas, portas abertas, sabe, para nós adorarmos ao Senhor. Eu estarei lá na congregação do Mandacaru, você é o meu convidado. Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, até a próxima, se Deus permitir. Tchau, meus irmãos. A paz do Senhor para todos vocês, tá bom? Um grande abraço.